O tema de hoje é a guerra especulativa no Brasil. E neste vídeo eu vou explicar didaticamente o que é o mercado e quem está por trás deste cenário. Vou dar nomes aos carrapatos, aos parasitas. Vou revelar CPFs e CNPJs. Nos últimos meses, o Brasil tem enfrentado uma situação alarmante, com o aumento rápido e, em muitos casos, artificial da subida do dólar frente ao real. Esse fenômeno não ocorre de forma isolada e reflete um ambiente econômico complexo, onde forças financeiras, muitas vezes chamadas genericamente de mercado, pressionam o governo a tomar decisões que afetam diretamente a população mais pobre. Para entender essa guerra especulativa, precisamos esclarecer o que é o mercado, quem são os agentes envolvidos e como suas ações impactam a economia e a sociedade brasileira como um todo. O que é o mercado? Quando ouvimos falar que o mercado reagiu ou que o mercado pressiona o governo, essa expressão parece vaga. Mas, na verdade, o mercado é composto por uma rede de instituições e pessoas que realizam operações financeiras. São investidores, bancos, corretoras, fundos de investimento, empresas multinacionais e até mesmo grandes corporações locais. Eles possuem interesses financeiros e políticos específicos e, em muitos casos, conseguem influenciar políticas públicas. No Brasil, os principais componentes desse mercado incluem os seguintes personagens: bancos e instituições financeiras. Grandes bancos como Itaú Unibanco hoje, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e BTG Pactual são responsáveis por bilhões em transações financeiras diárias. Eles têm o poder de influenciar o câmbio e o crédito, afetando diretamente a economia real. Investidores institucionais são fundos de investimento, fundos de pensão e seguradoras. Eles administram grandes volumes de dinheiro. Alguns exemplos incluem a BlackRock e a Vanguard, dos Estados Unidos. Fundos nacionais como o Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Bolsa de Valores, B3. A B3 é a Corporação do Mercado de Capitais no Brasil. Empresas listadas na Bolsa, como a Petrobras, a Vale, a JBS e a Ambev, atraem investidores nacionais e estrangeiros. Mudanças políticas ou econômicas impactam diretamente o valor dessas empresas. Agências de classificação de risco, como empresas como a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch Ratings, se não me engano, avaliam o risco de investir no Brasil. Uma nota baixa dada por essas agências pode levar investidores a retirar dinheiro do país, desvalorizando o real e aumentando o dólar. Tem mais isso também, mais esse elemento de pressão. Especuladores, que são investidores que operam com base em previsões de curto prazo, apostando contra a moeda nacional ou ações. Essas operações especulativas aumentam a volatilidade do câmbio. Empresas multinacionais, grandes corporações estrangeiras com investimentos no Brasil, também fazem parte desse mercado. Quando percebem instabilidade política ou econômica, podem retirar investimentos, contribuindo para a alta do dólar. É uma verdadeira ciranda. O país virou um cassino. Por que o dólar sobe? Bom, o aumento do dólar é influenciado por vários fatores. No contexto atual, alguns dos motivos mais relevantes são os seguintes. Comecemos por incertezas políticas. A instabilidade política faz com que investidores retirem dinheiro do Brasil e busquem ativos considerados mais seguros, como o dólar. A possibilidade do atual presidente se candidatar em 2026 e ter uma chance real de reeleição cria desconfiança em alguns setores financeiros que a mídia chama de conservadores, mas que eu chamo de trambiqueiros, chamo de bandidos. Déficit fiscal. Quando o governo gasta mais do que arrecada, há um aumento na dívida pública. Os investidores temem que isso leve a uma crise econômica e, por isso, exigem medidas de austeridade, como cortes em educação, saúde e também
visam que tudo isso aconteça para equilibrar as contas públicas. Pressão por juros mais altos. Para conter a desvalorização do real, o Banco Central pode aumentar a taxa de juros, que é a taxa Selic, e isso acaba encarecendo o crédito e afetando negativamente a economia, mas, ao mesmo tempo, beneficia os detentores de títulos públicos, que recebem mais retorno nos seus investimentos. Movimentos especulativos. Grandes investidores podem criar uma corrida ao dólar, comprando grandes volumes de moeda estrangeira e desvalorizando ainda mais o real. Isso gera um ciclo vicioso, onde a expectativa de alta faz com que mais pessoas acabem comprando dólares. Agora vou explicar outro tópico: a guerra especulativa e a pressão sobre o governo. O atual governo brasileiro tem um viés de comprometimento com políticas sociais e por isso enfrenta resistências do mercado, que prefere as chamadas políticas de austeridade, ou seja, mais arroxo sobre nós, o povo, e cortes em gastos sociais. Quando há uma percepção de que o governo pode não ceder às demandas do mercado, ocorre o que chamamos então de guerra especulativa, exatamente o que está acontecendo no momento. Essa guerra se manifesta de várias formas. O que eu vou te falar agora são dessas manifestações. Vamos falar aqui da primeira: o aumento artificial do dólar. Grandes agentes financeiros retiram recursos do país, elevando a demanda por dólares e fazendo a moeda disparar. Isso pressiona o governo a adotar políticas impopulares para acalmar o mercado. Ameaças de rebaixamento. Agências de risco podem ameaçar reduzir a nota de crédito do Brasil, o que aumenta o custo de empréstimos internacionais e prejudica a economia nacional. Um outro fator que é determinante também são as narrativas da mídia. Grandes veículos de comunicação, frequentemente alinhados aos interesses do mercado financeiro, divulgam notícias que criam um clima de pessimismo econômico, aumentando assim a pressão sobre o governo. Demandas por cortes sociais. O tal de mercado exige que o governo reduza investimentos em áreas como saúde, educação e programas sociais em geral para diminuir o déficit fiscal. Essas medidas, no entanto, afetam diretamente os mais pobres e aumentam exponencialmente a desigualdade social. Quem está por trás dessa pressão? Por trás da fachada do mercado, há pessoas e instituições, com nomes e interesses específicos. Agora eu vou expor CPFs e CNPJs. Vamos conhecer a cara dessa gente que joga nas sombras, nos bastidores. Basta uma pesquisa no Google para ter conhecimento da cara dessa gente e as logomarcas das empresas envolvidas. Então vamos lá, vou começar a fazer o estrago agora. Roberto Setúbal e Alfredo Setúbal, representantes da família controladora do Itaú Unibanco, um dos maiores bancos do Brasil. André Esteves, esse é conhecidíssimo, um dos principais nomes do banco de investimento BTG Pactual, conhecido por sua influência no mercado financeiro. José Berenguer, este é presidente do Santander Brasil, uma instituição com forte atuação no setor do câmbio. Grandes fundos de investimentos estrangeiros. Vamos lá. Empresas como a BlackRock e a Vanguard dos Estados Unidos possuem bilhões investidos em empresas brasileiras e influenciam decisões econômicas, se metem em decisões econômicas. Veículos de comunicação. Esses, para mim, são os grandes inimigos, grandes traidores. Grupos de mídia como Globo, Estadão e Veja, que sempre defendem políticas favoráveis aos interesses do mercado financeiro. Esses estão comprometidos até o talo. Cumpri com minha palavra. Espero que este vídeo seja republicado, espero que as pessoas, muita gente tenha acesso a essas informações que eu estou passando aqui, porque a mídia não fala isso para ninguém. A mídia fica no genérico ali, simplesmente dando fragmentos de notícias, né? Mas eu estou cumprindo com a minha missão quando eu vim para cá, para a rede social. Trazer o máximo de esclarecimento que eu pudesse trazer de forma condensada e didática, para que as pessoas possam ter um entendimento sobre o assunto.
Essa guerra especulativa, ela não é apenas um fenômeno econômico abstrato. Suas consequências afetam diretamente a vida dos brasileiros. Sabe como? Gerando as seguintes mazelas que eu vou te falar agora. Uma dessas mazelas, a inflação. A alta do dólar aumenta o preço de produtos importados, como combustíveis e alimentos, reduzindo o poder de compra das famílias brasileiras. Cortes em direitos sociais. As pressões do mercado resultam em cortes de investimentos em saúde, educação e assistência social, prejudicando assim as pessoas mais vulneráveis. Outra mazela dolorosa também é a mazela do desemprego. Medidas de austeridade, ou de maldade mesmo, podem desacelerar a economia, levando empresas a demitir funcionários. Mais uma mazela terrível, o aumento da desigualdade social. Enquanto o mercado busca proteger os interesses dos mais ricos, a maioria da população sofre com a perda de direitos e também de oportunidades. O termo mercado esconde uma rede complexa de bancos, investidores e empresas que possuem interesses específicos e poder para influenciar as políticas públicas. A guerra especulativa e a alta do dólar são estratégias usadas para pressionar o governo a adotar medidas de austeridade que beneficiem o mercado financeiro, mas, por outro lado, prejudicam a população mais pobre. Entender quem são os agentes por trás do mercado e como suas ações impactam a sociedade é fundamental para que possamos questionar essas narrativas e lutar por uma economia mais justa e mais equilibrada. Na minha opinião, o que tem faltado a todos os governos do Brasil é a disposição e a coragem para enfrentar esses elementos e também estes congressos corruptos que dão sustentação para que essas instituições e pessoas, esses CNPJs e CPFs, façam tanto mal ao Brasil e ao povo brasileiro. Assim nós terminamos este vídeo. Eu espero ter tido a competência de explicá-lo de uma forma em que as pessoas possam ter um entendimento melhor do que seja essa coisa chamada mercado. A todos, meu mais profundo agradecimento. Muito obrigado por me prestigiarem e até o próximo vídeo, se Deus nos conceder essa graça. Obrigado.